paz, pessoal. Como é estranho, eu falei essa semana inteira que é muito difícil subir nessa plataforma para falar para uma câmera. Eu sinto muita dificuldade mesmo, que eu gosto de ver vocês, eu gosto de ver a reação de vocês, eu gosto de ver os rostinhos, mas, né, a nossa voz não pode ser calada por um probleminha, né? A gente está aqui para falar do amor do Senhor e a gente vai falar do amor do Senhor. Amém? Então, vai aparecer aí na tua tela os dados bancários da igreja. Então, você que entende, eu não estou aqui, gente, para convencer ninguém, sabe, que você precisa dizimar, que você precisa ofertar. Eu acho que a igreja do Senhor, ela já passou dessa fase, né? Então, se você entende que o teu compromisso com o reino, ele é independente do presencial ou não, os dados estão aí e você pode contribuir fazendo a sua transferência bancária, TED, DOC, e você pode ter certeza que da mesma forma que o Senhor te ajudou, que o Senhor te abençoou, que o Senhor foi na sua vida, quando você entregava aqui no gasofilácio, Ele vai ser da mesma forma e até mais, porque Ele vai ver a tua fidelidade. Amém? Então, os dados bancários estão aí. Durante o decorrer do culto, eu acho que aparece também. Se você não conseguiu pegar agora, você pega depois. Amém? Então, pessoal, vamos falar do amor do Senhor, vamos ver o que o Senhor tem para os nossos corações hoje. O Senhor me deu uma palavra muito intensa para mim, eu espero que seja para você também. Nós vamos falar hoje de restauração, porque o Senhor é um Deus, Ele é um Deus que restaura todas as coisas. E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí na sua casa. Então, a gente já começou esse culto e eu entendo que o culto, independente dele ser presencial ou não, nós estamos ligados no mesmo Espírito. Então, você aí na sua casa, você pega o seu celular ou você pega a sua Bíblia e você abre em Gênesis, no capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 22 ao 29. Gênesis 32, começando no versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-se e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó. Na luta com o homem, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe: como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó a dizer: rogo-te, como te chamas? E ele respondeu: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos aí na sua casa e você orasse comigo. Amém? Eu recebi uma oração muito bonita hoje de uma pessoa, a Maju, beijo Maju, mandou uma oração muito legal para mim. E ela falou assim: que seja o Senhor falando através de você. E eu quero que você ore nesse propósito, amém? Que seja 0 Elisandra, 0 eu e 100% Deus falando com o seu coração. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais uma vez, mais uma oportunidade que estamos aqui, falando do teu nome, falando do teu amor, falando dos teus propósitos na nossa vida. Senhor, quero te agradecer, eu quero tributar a ti todo louvor e honra necessário, que essa noite, papai, que eu diminua, Senhor, que eu diminua cada vez mais e que o Senhor cresça na minha vida. Fala por mim, fala através de mim, que eu seja apenas um canal para entrar e falar aos corações dessas pessoas que estão me ouvindo, Pai, e que essa palavra ela gere frutos, que ela venha, Senhor, trazer transformação nos corações. É o que eu te peço e que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, eu estou aqui, quando eu fui pedir ao Senhor essa palavra, como sempre, eu fiquei perguntando ao Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja nesse tempo? E a palavra restauração, ela foi muito intensa no meu coração, ela começou ali, sabe, martelar no coração, restauração, mas eu não sabia qual trecho da Bíblia eu usava
para falar sobre esse tema, e Deus me deu o abençoadinho de Jacó. E eu queria fazer um plano de fundo com você sobre a história de Jacó. Não sei se você sabe, mas se você não souber, a gente vai fazer um pequeno plano de fundo para você entender quem era Jacó. Jacó, você sabe que foi um homem que nasceu, quando ele nasceu, ele já tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa incrível da parte do Senhor. Ele tinha uma promessa de ser um grande homem. Ele vem da linhagem de Abraão. Veja bem, ele era um cara filho de Isaac, o filho da promessa. Então, ele já nasceu com algo grande dentro dele. Mas o que o Senhor ministrou muito no meu coração, como Jacó sofreu e guerreou guerras e lutou lutas totalmente desnecessárias, por causa de algumas escolhas que ele foi fazendo no decorrer da vida dele. E até um ponto que o Senhor teve que tratar com ele. Então, Jacó, para você que não sabe, ele nasceu, ele era gêmeo, tem um irmão gêmeo chamado Esaú, e o irmão gêmeo nasceu primeiro, e você sabe que quando eles já eram grandes, Esaú estava chegando de uma caçada, com muita fome, e ele falou assim: Esaú, me vende a tua primogenitura, porque você está com muita fome, eu faço um prato muito gostoso para você, eu faço um jantar maravilhoso para você. E Esaú, não valorizando aquilo que ele tinha, ele vendeu o negócio. E ele comeu o prato de lentilha lá, vendeu, então já começou por aí o negócio. E depois, mais para frente, você sabe que quando Isaac já estava velhinho, ele precisava abençoar o filho, né, no caso, Esaú, e ele junto com Rebeca, que era a mamãe dele, que era o filhinho da mamãe. Isso já, assim, Deus ministrou muito e já é um recado para as mamães de plantão, né? Eu não tenho mais de um filho, mas você que tem mais de um filho, não dê preferências, porque a Bíblia é clara quando fala que Rebeca, ela preferia Jacó. Porque, sei lá, então ele era o menininho, filhinho da mamãe, né? Bonitinho, ficava dentro de casa, bonitinho, enquanto Esaú ia caçar. E eles bolaram um plano muito legal. Falaram assim, ó, você vai coloca as roupinhas de Esaú para você ficar com o cheiro dele. Os bracinhos, você vai colocar uma pele de animal ali, porque a Bíblia narra que Jacó era muito, ele não era peludo, né? E Esaú já era, então eles colocou pelos nos braços. E vamos lá enganar o irmãozinho, né? Vamos lá, desculpa, enganar, gente, eu estou colocando o negócio para frente. Amém. Obrigada, gente. E vamos enganar papai para ganhar a bênção da primogenitura. E foi assim que eles fizeram. E eles bolaram esse plano, Jacó com sua mãe, e eles foram lá e até que Isaac deu a bênção para Jacó. Nesse decorrer todo, o que acontece? Esaú descobriu, ficou uma fera com ele, não é para menos, eu acredito que qualquer um no lugar de Esaú ficaria. E daí ele falou assim, eu vou matar você, candango. E ele ficou muito furioso, e ele com medo do irmão Esaú, a mamãezinha dele falou assim, então, amor, vai, foge do seu irmão, porque senão ele vai te matar. E ele foi embora, e ele começou a fugir do seu irmão para não morrer. Nesse processo todo, ele começa a ir, andante aí, até que ele encontra um camaradinha chamado Labão, e uma menininha chamada Raquel, e ele se apaixona por Raquel. E eu entendo muito claramente que o processo de Deus na vida de Jacó começou quando ele se apaixonou por Raquel. Você deve concordar comigo, porque até então ele estava lá, mas Deus começou a tratar com ele quando ele se apaixonou por Raquel, porque daí ele foi pedir para Labão a mão de Raquel, como ele não tinha dote nenhum, Labão falou para ele, então você vai, trabalha para mim de graça durante 7 anos, e depois você casa com Raquel. E ele falou, joia, combinado, trabalhou 7 anos para o sogro, e ao final dos 7 anos, ele foi lá, teve a noite de núpcias, e ele acordou no outro dia e tomou aquele susto, uau, imagina, né? Mas você não é Raquel, era Lia que estava lá. E diz a palavra que Lia não era dotada de beleza, pobrezinha. Então, ele, apaixonado por Raquel, ele falou assim, e agora, o que eu faço? Aí Labão falou para ele, então, camaradinha, você vai ter que trabalhar mais 7 anos pela Raquelzinha. E lá vai, então, eu acho que Jacó começou a pagar os seus pecados nesse momento. Então, ele trabalhou 14 anos para casar com as 2 mulheres, e depois ele ficou trabalhando ainda para o seu sogro por um período de 20 anos. Então, você veja bem,
todo o processo que aconteceu, todo o processo da vida de Jacó, você vê que ele tem um perfil de mau caráter, ou só eu que percebi isso? Ele não era uma pessoa... O cara tinha uma promessa incrível, mas o cara tinha um desvio de caráter terrível. Vivia passando a perna nos outros, até que ele encontrou Labão, né? Que daí ele começou a pagar, sentir o gostinho do veneno que ele aplicava nas pessoas. E daí ele começou a pagar a conta quando ele se aproxima de Raquel. E você vê, se você começar a ler o livro de Gênesis, você andar um pouquinho a história, lá no capítulo 31, você percebe que em determinado momento do convívio de Jacó com Labão começou a olhar para ele de uma forma não muito agradável. Ele começou a sentir da carinha de Jacó. E Jacó percebeu isso. E Jacó falou assim, não está ficando legal para mim. Vou vazar. O que ele fez? Pegou as esposas, pegou todo mundo e foi embora. E conta a palavra que nesse processo todo que ele levou todo mundo, e que ele saiu da tenda de Labão. Labão começou a entender que não estava legal assim e começou a perseguir. Por isso que eu falo, o processo de tratamento de Deus com Jacó começou quando ele se apaixonou por Raquel. E Labão foi no encalço dele para resolver as contas. Nesse momento, quando tudo aconteceu, poxa, 20 anos, gente, é tempo. É tempo, 20 anos é tempo para você estar numa vida. Eu fico imaginando o que era o estado emocional de Jacó, porque ele ficava na expectativa, por mais que ele estava ali, junto com o povo de Labão, o irmão dele, Esaú, podia aparecer a qualquer momento para matar ele. Então, ele estava em constante fuga por 20 anos, e daí agora ele sai com as duas esposas dele, como nós lemos no texto, e agora o sogro está atrás dele. Pensa bem, eu acho, vai criando a história aí dentro do seu coração para a gente ver onde a gente vai chegar. Só que, em determinado momento, quando Labão vai atrás de Jacó, Jacó começa a perceber que ele precisa se resolver com o sogro. E, cara, aí é uma grande sacada que eu percebo e eu queria dividir com você. Ele percebeu que ele precisava se resolver com o sogro dele. E, na hora que ele toma a decisão de voltar e resolver as suas pendências com o sogro, algo no mundo espiritual aconteceu. Algo no mundo espiritual começou a se mover, e entendo que Jacó começou a perceber que havia uma força espiritual impulsionando ele, porque veja bem, quando a gente está numa situação, Deus às vezes, isso que eu falo, errado, todo mundo vai errar, seja você uma pessoa que erre mais ou que erre menos, e em algum momento da sua vida você vai cometer erros. Mas chega algum momento que Deus ele te proporciona um tempo de você restaurar e você consertar as besteiras feitas. E a gente precisa estar atento a isso. Quando você fica atento a isso, e você dá um passo para resolver o negócio, parece que todo mundo espiritual se move para te ajudar a resolver aquele trem, não é verdade? Sabe quando tudo coopera, as coisas começam a se encaixar? E eu entendo que com Jacó aconteceu a mesma coisa, porque ele entendeu, creio eu, tendo aqui analisando a palavra do Senhor, que ele entendeu que tudo de mal que estava acontecendo para ele, todo aquele tempo de fuga, 20 anos, porque ele teve em si a responsabilidade do que ele fez contra o irmão dele, do que ele cometeu, dos erros que ele cometeu com o irmão dele. E aqui, gente, quando a gente entende a lição, quando a gente entende a nossa responsabilidade nas coisas que nós fazemos, aqui eu queria te ensinar a primeira lição, a plenitude. Eu queria que você anotasse aí, anota aí. Se você não anotar no papel, anota no seu coração. O importante é entender. A plenitude do nosso propósito só é alcançada quando aprendemos a lidar com as pendências que a gente foi deixando para trás. Você entendeu isso? A plenitude do teu propósito com Deus, ela só vai ser alcançada plenamente quando você primeiro entender, porque o negócio está aqui, ó, na mente. Não adianta você se emocionar, não adianta ter remorso. Você precisa entender aqui a responsabilidade que você tem com as pendências deixadas para trás. E daí voltar para resolver elas. E daí são outros passos que nós vamos aprender aqui. Mas ele primeiro, ele entendeu
que ele só iria alcançar aquilo que ele foi projetado quando, poxa vida, eu preciso voltar, eu preciso resolver. Eu preciso resolver as besteiras que eu fiz. E nesse contexto, Deus, olha, deixa eu te falar uma coisa, é que eu sempre falo que nós pensamos coisas de Deus, a gente pensa com Deus aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Eu falei na pregação passada. A gente pensa que Deus vai deixar passar batido as coisas, sabia? A gente pensa que Deus só vai ligar mesmo para aqueles B.O. bem grandão mesmo. Isso não é verdade. E Deus manda falar para você, olha, eu não vou deixar passar batido. Eu não vou deixar batido, sabe por quê? Porque Deus é um Deus de restauração. Ele é um Deus que restaura tudo em nós. Ele não restaura parte de nós. Ele restaura tudo. Então, Ele não vai deixar batido. Veja bem, quando Adão pecou, ele quebrou a aliança que tinha com Deus. Deus restaurou essa aliança como? Mandando Jesus, morrendo pelo seu pecado, para que essa aliança fosse novamente feita e você pudesse ter acesso ao Pai, como você tem agora. O problema é que a gente não dá valor nisso. Quando o povo do Egito estava cativo lá, o povo de Israel estava cativo no Egito, desculpa, não é o povo do Egito, o povo de Israel, o povo de Deus cativo lá no Egito, estavam presos. O que Deus fez? Mandou Moisés, tira o meu povo de lá e restaurou a liberdade do seu povo. Então, Deus é um Deus de restauração, Ele é um Deus que trabalha na nossa vida, em todas as áreas, em todos os momentos, sejam pequenos, sejam grandes, para restaurar a nossa vida. Ele nos quer de volta ao projeto inicial, original. Ele não quer nós com uma coisa mais ou menos, entende? Deus não quer você restaurado nas finanças, mas perdido nas suas emoções. Deus não quer você restaurado na vida espiritual, apesar que eu penso que se você está restaurado na sua vida espiritual, você não consegue deixar as outras coisas pendentes. Entendeu? Mas Deus não quer isso de você. Deus quer você por inteiro. Então Jacó, entendendo que o mundo espiritual estava ali favorecendo, porque ele deu um passo de fé, ele fala assim, então beleza. Então eu já me resolvi com Labão. A Bíblia diz que ele se resolve com Labão. E daí ele fala assim, bem, agora eu preciso me resolver com Esaú. Porque Esaú foi a grande mancada dele. Né? Porque a Bíblia não relata todas as outras mancadas. Mas Esaú foi sua grande mancada. Foi aquela coisa assim que, poxa, não acredito que você fez isso, cara. Se você fosse amigo dele, se você fosse amigo de Jacó, você ia falar assim, eu não acredito que você deu uma bola fora dessa. Por que você fez isso, cara? Acho que eu falaria isso, né? Mas então ele falou assim, eu preciso voltar. E eu preciso me consertar com Esaú. E ele entendendo isso, ele entendendo que o mundo espiritual que estava ali, Deus compartilhando da mesma ideia que ele cria uma estratégia para resolver as suas pendências. E conta a Bíblia que ele dividiu, nós lemos aqui no versículo 22, que ele dividiu, foi metade para um lado, metade para outro, porque ele ainda tinha medo. Ele ainda tinha medo de Esaú, ele tinha medo de encontrar com Esaú, porque Esaú falou que quando encontrasse com ele ia matar ele. O que eu entendo também dessa história toda, não está no contexto, mas vamos falar, que todo o processo de restauração da parte de Deus não nos isenta do medo. Você vai sentir medo, não tem coisas que vai, porque você encarar de frente um problema, e às vezes tem problemas que realmente são problemas, tem problema que não é tanto, mas tem coisa que é séria. Então, isso não quer dizer que ele não sentia medo, que ele não sentia receio. Então, ele criou uma estratégia para isso. Mas é nesse contexto que ele criou essa estratégia, que ele dividiu todo mundo, que ele se preparou para encontrar com Esaú, que uma coisa aconteceu com ele e que mudou radicalmente a vida de Jacó. Mas mudou radicalmente mesmo. Nós lemos aqui que ele encontrou com um homem, né? Alguns falam anjo, outros falam Deus, porque a própria palavra aqui no versículo, cadê? Aqui, quando o anjo falou que mudaria o nome dele, falou assim, eu mudo o teu nome para Israel, porque lutaste com os homens e contra Deus. Então, entende-se que essa pessoa era uma figura de Deus ali, e fala a palavra que ele lutou a noite inteira, e ele lutou com esse homem, e ele prevaleceu, e eu não vou falar aqui, gente,
da perseverança de Jacó. Eu acho que não é o tema da coisa, tá? Eu não vou falar dele, mas muito embora tenha um peso muito grande a perseverança dele no contexto inteiro. E ele teve aquela perseverança, ele lutou com o anjo, com o anjo, com Deus, como você queira, enfim. E ele lutou a noite inteira até que o anjo fere a coxa dele, como nós vimos, que deixou uma marca, que não estava aqui no meu contexto, mas deixa eu te falar também, toda vez que você vai ter um encontro com Deus e que você precisa resolver algumas coisas deixaram marca na tua vida. E você não pode se rebelar contra Deus por conta das marcas. Porque muitas vezes ela pode estar aí no seu coração, pode ficar uma cicatriz, é até mesmo importante para que você lembre de onde que você veio, de onde que Deus te tirou, o que você fez, para você louvar e agradecer o nome do Senhor. Continuando, e diz a palavra que, num determinado momento, já ao amanhecer, o anjo fala assim para ele, Deus fala assim para ele, escuta, me deixa aí, qual o teu nome? E Jacó fala assim, meu nome é Jacó. Agora, nesse contexto todo, vamos entrar aqui numa coisa que muito se é pregado sobre isso, sobre o nome Jacó. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho. Nós sabemos que o significado dos nomes naquela época dizia muito sobre a pessoa, né? Na verdade, o nome era dado, ninguém falava assim, eu estou grávida e eu vou falar assim, vou colocar o nome do meu filho de Enzo. Não, a criança nascia, a menos... No caso de Jesus, no caso de João Batista, foi um caso diferente, mas os pais davam o nome aos filhos de acordo com aquilo que os filhos seriam, com a característica. E isso, eu penso que se tornava uma sentença na vida das pessoas. E Jacó, e aquele nome dele, nós sabemos que o significado da palavra Jacó é usurpador, enganador, suplantador, só coisa boa pra caramba. Então, o cara, ele nasceu com um estigma, ele tinha um destino. Ele tinha uma sentença na vida dele. O nome dele já dizia que ele era enganador. Queria que ele fosse quem? Né? Um grande filantropo? Não, ele era enganador. E nesse momento que o anjo pergunta para ele, qual o teu nome? E ele fala assim, meu nome é Jacó. O que eu traduzo aqui no meu coração? Eu penso assim que o anjo falou assim para ele, o coração, qual o teu nome? E ele falou assim... Na verdade, ele não perguntou o nome, ele perguntou assim, quem você tem sido? Escuta, qual tipo de pessoa você está sendo durante toda a tua vida? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de caráter você tem? Como você se comporta nos seus relacionamentos? Era aquilo que Deus estava falando para ele. Quando ele perguntou o nome dele, não perguntou apenas o nome. Perguntou, o que você tem carregado na sua vida? Quem você tem sido? E se Deus perguntasse para você hoje, de boas, e perguntasse assim, quem você tem sido hoje? Elisandra, quem você tem sido durante todos esses 41 anos de vida? Que tipo de caráter você tem levado? O que você tem construído? Qual o teu legado? E Jacó disse aqui, o meu nome é Jacó. E sabe, traduzindo o que Jacó quis dizer, ele quis dizer assim, naquele momento, porque ele sabia... Jacó, por ter lutado tanto com ele sabia que ele não estava lutando com um homem. Ele sabia que ele estava lutando com um ser celestial. E na hora que ele fala assim, meu nome é Jacó, ele estava dizendo assim, eu sou um tremendo enganador, eu sou um safado, espero que vocês não se escandalizem com a palavra safado, mas ele foi. Eu estou sendo uma péssima pessoa, eu não estou sendo legal. Eu estou sendo um cara horrível. Ele assumiu o que ele estava sendo. E deixa eu te perguntar, com tudo isso, quando ele assumiu o tipo de pessoa terrível que ele estava sendo, que ele foi durante toda a vida dele, as decisões erradas que ele tomou, eu aprendo, no caso, a minha segunda lição. A segunda lição que muitos já devem saber, mas é tão difícil. Na prática é tão lindo de falar, mas é tão difícil de fazer, que é aprender. Nós temos que encarar os nossos defeitos diante de Deus, sabe? Porque às vezes nós aceitamos Jesus, nós somos participantes de uma comunidade, nós estamos na igreja, nós participamos, nós somos membros, cumprimos alguns princípios e nós achamos que nós somos o suprassumo da verdade. Nós somos o suprassumo da honestidade. Nós temos tudo, então veja bem.
Nós precisamos fazer uma análise. Gente, o processo de santificação, ele é progressivo. Ele não acontece só no dia que você aceita Jesus, ele é progressivo. Nós sempre estamos nos santificando perante o Senhor. Então, quando você sabe e aprende a encarar os seus defeitos diante de Deus, a coisa fica mais fácil, porque deixa eu falar uma coisa para você, Ele só pode restaurar aquilo que você coloca no altar. Se você não colocar no altar, meu amigo, Ele não vai restaurar. Não tem como Ele entrar em algo que você nem quer assumir, nem para Ele, quanto mais para os outros. Sabe? Porque a menos que eu e você sejamos o perfil da santidade, todos nós temos defeitos e todos nós temos coisas a consertar, a restaurar. E Deus só vai restaurar quando nós colocamos diante dEle, com verdade, sem máscara. Sabe aquela coisa de tirar a máscara para Deus? Tirar de verdade. Sabe, eu vim de uma igreja que era um pouco mais religiosa, e veja bem, eu lembro que eu ia nos cultos de oração desde pequena, desde muito pequenininha, e as orações, as pessoas que oravam alto, excelentíssimo e amado Senhor, cara, a pessoa não falava coisa com coisa, ela não falava coisa com coisa, era só uma coisa. E depois que eu já estava adulta, e assim, eu não conseguia orar, eu orava 5 minutos. Quando eu orava 5 minutos, eu me sentia a quarta pessoa da Trindade. Eu me sentia mesmo, eu falava, gente, porque aqueles 5 minutos parecia uma eternidade, que você não tem ideia. O negócio não fluía, mas eu ficava lá ajoelhada diante de Deus, falando algumas coisas, falando bonito, tentando ser uma pessoa que Ele olhasse do céu e me visse e falava, olha que oração bonita da Elisandra, mas o negócio não fluía. No dia que eu experimentei ser eu mesma, no dia que eu experimentei falar com as minhas palavras, falar como eu falo com vocês aqui, porque o que eu falo, quem me conhece pessoalmente sabe que o que eu falo aqui, do jeito que eu falo aqui, eu converso com as pessoas. Então, quando eu aprendi a fazer isso com Deus, uau, minha vida mudou radicalmente, minha vida de oração. Começou a ficar prazeroso o negócio. Eu comecei a chegar para Deus e orar e falar para Ele, me ajuda, eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta. E Deus, Ele vai fazendo, Deus trata, Deus, Ele vai te abraçando, Ele te entende de um jeito, as coisas vão acontecendo com uma intensidade tão incrível. Quando você vê, você tem um tempo secreto, você passou 1, 2 horas lá com Ele e você nem sentiu, porque é prazeroso. Porque nós não temos que fazer um personagem, nós temos que orar e despir, nos vestir de pano de saco, como o Antigo Testamento fala bastante, que vestir de pano de saco, por quê? Porque a gente precisa tirar as máscaras. O problema é que nós ficamos... Acabou? Ai, gente, que susto. Esse negócio vive caindo, a gente vive achando que vai estar acontecendo alguma coisa. Pronto, voltei. Tá vendo, ó, gente? Que bonitinho. É assim, quem sabe faz ao vivo. Não tem esse negócio de corte, não. O negócio é na real. Então, voltando lá. Então, falando de máscara, a gente precisa parar e ser real com Deus. Deixa eu te falar para você. Quando a gente fala que Deus só restaura aquilo que a gente coloca no altar, veja bem, e aquilo que nós reconhecemos diante de Deus é onde que vai ter o verdadeiro sucesso. Isaías foi tocado na língua, na boca, porque era a área da vida dele que precisava. E eu pergunto para você, qual a sua área? Qual é a área da sua vida? Isaías foi na boca, Jacó foi no caráter. Qual é a minha e a sua área que precisa ser restaurada essa noite? Que precisa ser colocada no altar, que precisa ser colocada diante de Deus sem mentiras, sem enganação, sem uma forma bonita, sem você querer montar um personagem. Qual é a área que precisa ser colocada? Para que Deus venha e trate com você. Porque a gente não pode, pessoal, viver uma vida reproduzindo erros antigos. Ou criando erros novos por causa dos problemas antigos. Tem gente que passa a vida mudando de emprego, muda de casa, muda de marido, muda de namorado, muda de cachorro, muda de vizinho, muda de tudo, mas não se muda.
Então, veja bem, eu mudo de emprego, aí você deve conhecer alguém que é nesse perfil. A pessoa muda de emprego, porque o patrão é ruim, aí ela vai para um novo emprego e esse patrão começa a ser perfeito. Depois de um tempo, 2, 3 meses depois, esse patrão começa a ser o diabo encarnado, e daí o problema vai se repetindo. Vai se repetindo, muda de relacionamento, muda de amigos, muda de namorado, muda de marido, de esposa, e muda, mas Deus quer mudar você. Deus quer mudar aqui, para que daqui flua rios de água viva que transborde e você consiga alcançar outras pessoas. O negócio não é com o outro, o negócio é com a gente. Essa semana, Deus tratou comigo uma coisa incrível. Deus, eu queria ter contado esse testemunho, eu vou contar um pré-testemunho, tá bom? Outro dia eu conto para vocês, porque Deus falou, não era para contar ainda. Mas coisas das minhas emoções que tinham que ser trabalhadas, e Deus falou, e Deus tratou comigo ontem. Então, veja bem, ninguém está acima de nada, a gente está aqui, Deus que precisa fazer em nós, para que através de nós a gente consiga alcançar vidas. Mas se a minha vida não é mudada, se eu não me atento aos meus problemas, aos meus defeitos, eu penso que a restauração sempre está no outro, a restauração sempre está no meu amigo, a restauração está no meu chefe, a restauração está no meu marido, a restauração não está em mim. Então eu fico buscando, não, o meu marido precisa consertar isso. O meu chefe precisa ser assim, assado. Os meus amigos precisam ser assim, assado. E eu? Entendeu? É isso que Deus está falando comigo e com você essa noite. Não fique reproduzindo erros. Não fique reproduzindo coisas. Porque Deus quer tratar com você. Deus quer tratar conosco essa noite. Deus quer restaurar coisas antigas no coração de pessoas essa noite. E eu tenho plena convicção que Ele está com os braços abertos dizendo assim, esse é o tempo e esse é o momento de falar com você. Esse é o tempo e esse é o momento de você resolver essas coisas. Porque fica pesado, porque quando a gente não resolve as coisas, vai ficando pesado diante de nós. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós assumimos quem nós somos diante de Deus, e Ele começa a tratar, Ele muda a nossa identidade. Não tem como Deus mudar a minha e a sua identidade sem haver um reconhecimento da minha parte de quem eu sou de verdade. Ele não vai entrar. Assim como Ele fez com Jacó, quando Jacó falou assim, olha, meu nome é Jacó, ou seja, meu nome é usurpador, é enganador, eu sou uma peste. No dia que Ele falou isso, Deus falou assim, a partir de hoje você não é mais isso. Você não é mais essa peste, você não é mais um enganador. O seu nome é Israel. Israel é o nome que diz Deus prevalece. E aqui eu aprendo com a identidade mudada, eu aprendo a seguinte lição. Se você tem um encontro com Deus, se você teve um encontro real com Deus e Ele mudou a tua identidade, não tem como as suas vontades prevalecer diante de Deus. Ou é a sua vontade ou é de Deus. Ou você toma a decisão de falar assim, eu vou me render ao senhorio de Deus. Não existe rendição ao senhorio mais ou menos. Não existe. A rendição ela é total. Então aqui com essa palavra Israel, Deus prevalece. Então a minha nova identidade, as minhas vontades já não existem mais. As minhas vontades, os meus desejos, sabe aquelas coisas que diz assim, gente, eu não consigo. Palavra que todo mundo fala, eu não consigo mudar. Isso é mentira. Satanás fala isso para você não ter o trabalho de fazer o que Deus quer que você faça. Porque você consegue sim. Porque se Ele mudou sua identidade, se Ele está te empoderando, impossível. Se você teve um real encontro com Deus, não tem como você permanecer a mesma pessoa. Não tem como as suas vontades prevalecerem. Quando a gente não permite que a nossa identidade muda, fatalmente a gente vai lutar guerras desnecessárias. Veja bem, pensa comigo. Quanta coisa Jacó teve que passar desnecessariamente. Ele tinha uma promessa. Você acha que ele precisava enganar o irmão dele? Enganar o pai? Não precisava. A coisa viria para ele, só era ele simplesmente aceitar o tempo de Deus. O problema é que nós não conseguimos esperar o tempo de Deus. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. A gente quer fazer como a gente pensa que tem que fazer. E quando as coisas não saem exatamente como nós planejamos, a gente fala, não, está errado, deixa eu colocar minha mão, deixa eu resolver o trem. Porque a coisa não é
Primeiro, não é, se você tem algo, se Deus te prometeu alguma coisa, simplesmente descansa. Simplesmente descanse no Senhor, porque vai acontecer. Porque Jacó não precisava fazer nada, ele não precisava lutar. Quantas guerras, fala para mim. Quanta lágrima, quantas noites em claro. Quantas lágrimas você chorou. Quantas lágrimas você chorou por guerras que Deus não planejou para você. Quantas guerras você chorou, quantas guerras você lutou, quer dizer, e quantas lágrimas você chorou por coisas que não precisava ter passado e passou. Mas por que eu passei, Jesus, você pergunta? Ele simplesmente está dizendo para você, eu não planejei nada nisso, você que foi atrás. Não me inclua nessa. Porque não precisa, tem coisas que a gente não precisa viver. Mas o problema, sabe, é uma coisa que a gente estipula uma fórmula, né? Essa experiência que eu tive ontem, põe a experiência, eu digo que para você, sem sombra de dúvida, sem nenhuma emoção na coisa, foi a maior experiência espiritual que eu tive na minha vida. Eu precisava que Deus falasse comigo, só que a gente planeja uma forma, né? Então, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo de uma forma como o Senhor nunca falou. E Ele veio e falou. E eu estava com meus ouvidos atentos para entender a voz dele, porque se eu não tivesse, eu simplesmente estaria ainda triste hoje, ou sei lá se estaria aqui. Por quê? Porque eu não estava com os meus ouvidos atentos, porque eu conjecturei uma forma de Deus falar comigo. E daí, se a coisa não sai do jeito que eu planejei, daí não é Deus. Nós temos que ter ouvidos espirituais para entender a voz de Deus falando conosco. E deixa eu falar uma coisa para você, que isso é muito, muito, muito sério. Presta atenção. Muitas das nossas lutas, sabe? Muitas das nossas reclamações, aquelas coisas que nós reclamamos do fulano, do ciclano, a maioria das nossas lutas, das nossas reclamações com as pessoas, representam mudanças que eu e você precisamos ter em nós. Tudo aquilo, a maioria das coisas que a gente passa, que a gente reclama do outro, geralmente é coisa que você precisa resolver em você, que é coisa sua. Sabe, quando uma família tem 2 irmãos, e um dos irmãos treta pra caramba com o pai, vive brigando. Você pode ver que ambos são parecidos. Eles brigam porque eles se parecem. Então, presta atenção na sua vida. Se você falar assim, não, essa palavra não é para mim. Eu estou aqui só como espectadora, essa palavra não é para mim. Então, eu queria que você pensasse assim, o que você mais te angustia no próximo? O que mais você reclama nas suas emoções, nas suas relações? O que mais é uma coisa que te aborrece? Muito provavelmente, isso vai ser aquilo que Deus está querendo restaurar no teu coração essa noite. Se aquilo que você procura mudar nas pessoas, é o que Deus fala, filho, vem cá. Vem no particular que eu quero tratar com você hoje. Muito provavelmente seja isso que esteja atrapalhando você de chegar no propósito real que Deus tem para a sua vida. Veja bem, acelerando aqui o nosso processo, porque eu não quero falar muito, porque na outra quarta-feira eu falei pelos cotovelos, né? E daí, hoje eu encurtei para a gente não ficar aqui muito tempo, para você não ficar enjoado de mim, tá bom? Para você falar assim, eu queria de novo, tal, vou assistir, tal, beleza? Então, vamos lá. Jacó cometeu muitos erros. A gente entende que principalmente esse erro que ele cometeu, da usurpação da bênção, foi algo muito grave. Mas ele tinha uma promessa, tinha? Agora, você me responda. Se o erro dele invalidou a promessa, o erro de Jacó invalidou a promessa que ele tinha, que Deus tinha para com ele? Não invalidou, né? E ele cometeu erros gravíssimos, assim como outras pessoas da Bíblia. Quantos outros heróis da palavra? Nossa, Davi, gente, pensa Davi, pensa no nome errado. Mas o que ele fez de errado invalidou a promessa que ele tinha na vida dele? Não invalidou. Não invalidou. O erro dele, mesmo sendo gravíssimo, não invalidou. Por quê? Porque Deus não muda os seus planos de acordo com o nosso comportamento, com a nossa reação. Nós mudamos. Deus não.
Nós mudamos de amigos, nós mudamos de pessoas, se essas pessoas não correspondem às nossas expectativas, não é assim? Deus não faz isso comigo, com você. Mesmo que você não corresponda à expectativa de Deus, Ele permanece com os mesmos planos para você, do mesmo jeito, com o mesmo amor, com a mesma intensidade, tudo igualzinho. Não muda. Então, você veja bem, você fala assim, mas pastora, veja bem, ele cometeu um erro, devia. Não devia. Agora, aí você vai para o outro ponto, né, que eu já vi muitas pessoas falando isso. Mas Esaú não deu valor à bênção que ele tinha. Porque, veja bem, a primogenitura, para você entender, primogenitura não era só uma bênção que o pai passava de Deus para o filho. Ele tinha, quando ele recebia aquela bênção da primogenitura, ele recebia a bênção de Deus, o que por si só já era uau, né? Mas ele recebia todos os bens. E Jacó era riquíssimo. Isaac era riquíssimo. Então, ele ia receber tudo o que o pai dele tinha. Ele ia receber, seria ele o governante da família. Então, ele teria tudo. Quando ele fez isso, poxa, Esaú, será que Esaú não percebeu? Falou, cara, eu não vou jogar tudo isso fora. Não, quando Jacó chegou para ele e falou assim, cara, vende para mim. Ele falou, não, isso aí é muito valioso. Aí você fala assim, nossa, mas Esaú não valorizou. Aí eu falo para você uma coisa, do fundo do meu coração, um erro não justifica o outro. O erro de Esaú, a falta de zelo de Esaú, não justifica o erro de Jacó. Veja bem, quantas vezes a gente tratando pessoas e a gente vê que existe famílias desfuncionais. E nós vemos pais e mães que deveriam cuidar e proteger os seus filhos, não fazendo isso. E daí o filho, quando cresce, cheio de traumas, cheio de problemas, fala assim, só que a palavra diz, honra teu pai e tua mãe, não é assim? A palavra diz, honra teu pai e tua mãe para que você se dê bem na vida. Aí o filho nem fala com o pai. Nem fala, porque o pai é uma praga na vida dele. Aí ele fala assim, não, mas você, pastor, você fala assim que eu tenho que honrar meu pai, você não conhece meu pai. E daí é a frase que eu sempre falo, independente se o seu pai vai arcar com o erro dele, com Deus, independente se o seu pai é bom ou não, honre os seus pais. Honre os seus pais. Independente do que o outro for, faça o bem. Deus mandou, olha, amai uns aos outros como eu vos amei. É um mandamento. Ah, mas o outro é ruim comigo. Ame, cara. Deixa que o outro vai se ter com Deus. O erro do outro não justifica o meu. O erro do outro nunca vai justificar o meu. E se justificar, porque às vezes a gente usa muletas, né? Para justificar, a gente coloca aquela muletinha e fala assim, não, eu vou pisar nas pessoas por causa disso. Deus manda falar para você, eu quero restaurar isso. Eu quero restaurar o seu coração. Eu quero restaurar seus sentimentos. Não faz isso. O erro do outro não vai justificar o seu. Ah, mas pastor, mas agora já era. Eu já errei porque o outro errou. É tempo de restauração. É tempo do Senhor falar no seu coração. É tempo de você voltar atrás e você falar, Senhor, realmente, eu posso estar encharcado de razão, mas eu estou encharcado também de amor, eu estou encharcado de arrependimento, e independente do que o outro fez para mim, eu quero alcançar a tua bênção. Essa noite é disso. Jacó, perseverante, ele luta bravamente, ele luta com o anjo. E diz a palavra que depois que ele luta bravamente, o anjo o abençoou. E a gente lê no finalzinho do versículo 29 que nós lemos, né? E ele o abençoou. Agora veja bem, se você voltar um pouquinho, em Gênesis 28, no capítulo 15, diz assim: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Sabe o que é isso aqui? É Deus falando com Jacó no capítulo 28. Uau! Isso aqui é fala de Deus para Jacó no capítulo 28. Então, isso aqui eu aprendi uma grande lição. Nenhuma promessa que você faça, nenhuma. Não existe nenhuma promessa que você faça, nenhuma fala, nenhuma adoração, nada que você faça para Deus, que você faça para Ele seja algo que Ele não fez antes por você. Nada. Você fala assim, Senhor, eu vou abençoar, eu vou te servir. E Ele fala assim, mas eu falei primeiro que eu estaria contigo até a consumação dos séculos.
Sempre Ele falou primeiro. A única coisa, por isso que eu falo sempre, pessoal, dê valor às emoções, dê valor à adoração, ao momento de adoração, porque no momento a tua adoração é a única coisa que Deus não te deu antes. É a única coisa que você tem que fazer de todo o coração, porque é a única coisa que você dá para Deus sem Ele ter dado para você antes. Ele nos fez para adorá-lo. E às vezes o que acontece, eu vi a live do pastor Kleber essa semana, e ele falou algo que me impactou demais. Ele falou assim, olha, essa quarentena está sendo para revelar os adoradores de Deus, os adoradores da liturgia. Sabe o que é liturgia? Para você que não sabe, liturgia é isso. A nossa liturgia aqui qual é? Você chega, está a luzinha apagada, aí canta 4, 5 canções, depois sobe alguém aqui, dá uma palavra breve de oferta, e depois vem a palavra. É a nossa liturgia. Tem outras igrejas, tem outra forma, tem departamentos que cantam, cada um com a sua liturgia. Mas Deus está separando, Deus está usando o isolamento social dessa época para separar quem adora a Deus e quem adora a liturgia. Sabe por quê? Quem adora a liturgia, ele falou, isso me impactou demais. A pessoa vem, eu estou tendo aqui, olha, eu estou vendo aqui, eu estou com 33 pessoas acessando. Essa igreja tem quantos membros? Aí veja bem, o que as pessoas estão falando? Ah não, ela está gravado, depois eu assisto. Ela não entende o ambiente espiritual que está sendo gerado, porque Cristo, o Espírito Santo, ele não age só quando você está aqui na igreja. Ele age quando você está aqui, quando eu estou ali. Ele age independente do lugar. Algum tempo atrás eu expulsei um demônio do quarto da minha casa, e sem usar o telefone, porque o gritaiada do demônio está me atrapalhando. Eu falei, eu vou desligar, vou orar daqui. E saiu. Então, assim, você não entende o ambiente espiritual. Aí a pessoa fala assim, mais tarde eu vou assistir a minha série, que eu estou maratonando. Eu estou maratonando aqui uma série na Netflix, eu não posso parar. Depois eu assisto. Aí o que ela faz? Depois que ela faz tudo que ela tem que fazer, que ela assiste o filme que ela tem que assistir, ela faz janta, ela toma banho. Quando é 3 horas da manhã que ela está cansada, vou lá. Vou ver o culto de hoje. Aí o que ela faz? Ela entra no canal, aí ela passa o louvor. Não interessa para ela o louvor. Desnecessário. Para que eu vou ter louvor? Não precisa. Aí ela passa o louvor. Aí chega na pregação, estou eu aqui falando, bela e formosa que sou. Estou aqui falando para você. Daí ela fala assim, não gostei disso. Avança. Isso aqui eu já sei. Cansada de saber, eu sou crente desde pequeno, Tô careca de saber, tô Alisson de saber sobre Jacó. Então, vou passar. Então, ela vai passando, ela vai pegando alguns pontos. Aí, depois que ela vai passando, assistir o culto de quarta. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui, eu estou aqui, você está aí na sua casa, cada um está fazendo o que... Ninguém está te vendo, mas Deus está falando com você o que precisa ser restaurado. Que tipo de adorador você é? É o adorador da liturgia ou adorador a Deus? Porque o adorador a Deus, ele entende o ambiente espiritual. Ele entende o que está acontecendo, ele entende o que Deus... Ele dá prioridade. Como? Por que se eu não consigo dar prioridade num culto na minha casa, eu chego atrasada todo dia na igreja, e eu acho isso normal. E eu acho que está tudo certo. E Deus está falando, eu quero uma geração, eu preparei esse momento para a igreja, é um momento de restauração, é um momento que você não presta conta para ninguém, é você e Deus, é você e o teu secreto, é você e a sinceridade, é você e Deus. Ninguém está lá vendo você, ninguém está vendo você com o olho fechado para você sair na foto, porque acontece, gente. Eu estou lá olhando para o passarinho, Michele vem passando. Só que agora, Deus não está... É Deus, é você e Deus. Ele está falando assim, olha, eu quero um tete a tete contigo. Estamos há 2 meses em casa. Agora eu falo uma coisa para você, 2 meses dentro da sua casa. O que isso está transformando você? O que está acontecendo na sua vida? Em que ponto isso melhorou? Porque Deus está fazendo nós mudarmos. Esse encontro que eu tive com Deus ontem, era uma coisa que estava guardada aqui dentro, que eu não sabia que existia. Sabe por quê? A correria do dia a dia não nos permite. Atende um hoje e faz isso. E o dia... Agora, Deus tirou as suas desculpas. Deus tirou as nossas desculpas.
Não tem mais o que você falar para Deus. Não tem mais como manter aquele armário bagunçado, porque agora você fala que não tinha tempo. Então, o armário está bagunçado, a sujeira continua no canto da casa, porque você disse que não tem tempo de limpar. E a sujeira do coração? E aquilo que te fazia dar prioridade. Deixa eu falar uma coisa para você. A mesma intensidade da prioridade que você dá a Deus é a prioridade que Ele dá para você. O problema é que tem muitas, e não são poucas. Eu não estou falando que é você, eu estou falando do som do seu coração. Essa palavra não é vazia. Não adianta a gente mostrar aquilo que nós não somos, gente. Porque no final das contas, tem um louvor que fala isso, é você e ele. No final das contas, não vai ser o irmão que vai estar te observando, é no tete a tete. Não adianta. Então, veja bem, olha, e deixa eu falar muita coisa, tem gente nessa época, e eu estava pensando, será, Senhor? Mas não pode ser. E eu senti, sabe? Tem muita gente nessa época que está até, inclusive, buscando menos a Deus do que buscava antes. Cara, é momento da gente colocar a nossa cabeça no lugar e entender que tipo de cristão nós somos. A gente precisa buscar isso. O que nós temos feito nesse tempo? O que o isolamento social está mudando na minha vida? Porque Deus trouxe julgamento aí para nós, é para a igreja. É para a igreja. O que isso está mudando? Deixa eu falar uma coisa para você. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, as promessas de Deus estão aí. Elas não perdem a validade. Elas não perderam a validade pelo teu erro. Muito pelo contrário, ele diz assim, olha, eu tenho sim, eu tenho amém. E em intermédio de quem? O intermédio é meu e seu, é nosso, por nosso intermédio, Deus age através de nós. A quarta lição que eu aprendo aqui, nessa história toda, que não basta eu ter uma promessa, eu preciso lutar por ela. Porque às vezes fica fácil, né? Nós recebemos uma promessa, nós sabemos que nós temos um chamado, mas a gente quer tudo fácil, a gente acha que por ser Deus que nos prometeu, as coisas vão vir facinhas. Por ser Deus que nos prometeu, tudo vai acontecer da forma mais bela e maravilhosa possível. E nem sempre é. Algumas vezes sim, porque Deus às vezes dá uns mimos para a gente, mas muitas vezes vai ser com muita luta. Então as promessas de Deus, nós precisamos nos apoderar dela. Ela não se invalida pelo nosso erro, como eu já falei, ela simplesmente fica tardia. Nós simplesmente retardamos a coisa. Jacó esperou 20 anos, neguinho. 20 anos para poder se consertar com Esaú. O povo de Israel saiu do Egito, bonitinho. Eu estava falando esses dias, eu fico irritada quando eu vou ler Êxodo. Êxodo é um livro que eu amo, porém me irrita. As pessoas do livro de Êxodo me irritam. Por quê? Você vai entender. Pensa bem comigo. Deus tirou toda aquela trupe do Egito. Os caras eram escravos. E diz a palavra que a trupe saiu com joias, com gado, eles saíram com bens, eles levaram tudo. Deus não deixou ficar nada no Egito. Amém? Glória a Deus. Eles saíram, tufi anda. 3 dias depois, a galera estava reclamando. Cara, é muito pouco tempo você ter amnésia. É muito pouco tempo. Então, veja bem. E daí, eles andam um pouco, daí tem todo aquele negócio do Mar Vermelho. Eu sempre falo, o que deve ser a travessia do Mar Vermelho, né? Eu queria que Deus me desse a visão eu fico imaginando a dimensão do milagre. Porque, independente se o mar se abriu, como a gente assistiu naquele filme de Hollywood, que aquela paredona de água parecia um tsunami, independente se foi daquele jeito ou se Deus foi simplesmente passando as águas, pensa comigo, a galera passou em pés, em areia, não tinha água não, eles passaram em terra seca, passaram todo mundo, e depois veio um exército e a água matou todo mundo. Então, quer dizer, é uma coisa para você olhar para trás e falar, uau! E eles esqueceram, daqui a pouco está lá reclamando para Moisés, e falando mal de Moisés, né? Como assim? Então,
A reclamação, a murmuração atrasou a chegada desse povo à terra prometida. Jacó atrasou a bênção dele. Então, veja bem, o nosso erro, o meu e o seu erro, ele não vai eliminar a promessa, mas ele pode retardar ela, sim. Sim, a lentidão. E a nossa lentidão, olha, nós somos lentos para resolver, porque quando é para a gente receber uma coisa, a gente vai correndo, não é verdade? Agora, quando é para resolver um BO, aí você fala, depois eu vou. Não, quando eu encontrar com a pessoa, eu resolvo. Não é assim que a gente faz? Mas se fosse para ter um presente, você fala assim, ó, irmão, eu vou te dar um... Ai, sei lá, o que poderia me dar que eu ia querer correndo? Ai, sei lá. Eu não sei, gente. Um sapato, verdade. Mas, olha, estou com um sapato lindo que eu comprei aqui, não serviu. Seu número é 35? Ah, é sim. Então, vem aqui buscar. Opa, demorou. Agora você fala assim, Elisandra, vem aqui para a gente resolver um probleminha no meu casamento. Ah, vou sim. 3 semanas depois a gente conversa, tá, amada? Não, nós somos tardios, nós somos lentos para resolver as coisas. E essa lentidão, ela vai... À medida que o tempo vai passando, ela vai se tornando uma bola de neve, que as coisas começam a ficar insustentáveis. O negócio fica grande. Se nós resolvêssemos lá atrás, era tão mais fácil. Mas a gente começa, o negócio cria uma proporção gigantesca. E depois que cria uma proporção gigantesca, você fala assim, vou colocar debaixo do tapete, porque não dá para mim não. Eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo lidar com essa pessoa. Eu não consigo resolver um problema. Só por Deus. Aí a gente coloca na conta de Deus. Não, Deus tem que resolver essa pendência. Não é não, meu amigo. Ele vai te empoderar para resolver. Mas se essa pendência é sua, você tem que resolver, ué. Por que Deus vai resolver um negócio que você criou? Faz algum sentido? Onde na Bíblia você encontra? Onde? Me mostre alguma passagem na Bíblia que a pessoa foi lá, fez a caquinha e Deus foi lá e resolveu tudo para ela. Não, Deus é bom, Deus dá condições, Deus manda pessoas, Deus faz coisas incríveis, mas somos nós que temos que resolver. Antes que o negócio fique grande demais. E deixa eu falar, o encontro de Jacó com Deus determinou a vitória dele com Esaú lá na frente. Porque se você continuar lendo, eu não vou ler agora para não terminar. Eu nem sei quanto tempo a gente está falando aqui, mas o texto é lindo, diz que Esaú tinha tudo para ficar muito bravo com ele, e a Bíblia diz que eles se encontraram, e Esaú perdoou ele, e foi uma linda reconciliação. Mas esse encontro com Deus determinou o que ele ia ter com o irmão dele lá na frente. Então, veja bem, o que você aprende com isso? Não deixe pendência. Não deixe pendências. Em nome de Jesus, não deixe pendências. Fale para Deus, Senhor, onde estão as minhas pendências? Não deixe ela. Que permita que Deus venha e restaure você por completo. Restaure sentimentos, restaure relacionamento, restaure finanças, restaure família, restaure ministérios nessa noite. Eu declaro na sua vida a restauração de ministérios nessa noite que estavam amortecidos. Ministérios, sentimentos, relacionamentos que foram colocados dentro da gaveta. Por quê? Porque você simplesmente cometeu um erro e depois fala assim, eu prefiro nem lembrar disso, eu não vou esquecer. Deus manda falar assim, é tempo de restauração. Eu quero restaurar tudo em você. E daí eu pergunto, qual que é? Com Jacó, ele fazia isso. Com Jacó, ele teve que restaurar o caráter dele. Qual é a nossa restauração? É nos sentimentos? É nos relacionamentos? É na vida espiritual? O que Deus precisa fazer? É nas finanças? O que precisa fazer? O que é? Deixa eu te falar. Tudo com Deus exige renúncia. Renúncia. Andar com Deus exige muita renúncia. E renunciando, nós vamos encontrar o toque de Deus na sua vida. Eu sei que parou aí, pelo que eu estou vendo aqui, parou. Mas eu vou... Vai voltar? É porque eu já estou finalizando, gente. Gente, então, olha, o som está falando, né? Então, o importante é o som. Amém? Vamos embora. Toca a vida. Então, assim, Deus quer
restaurar você por completo. Essa noite Deus tirou, porque eu não estou na sua casa para dizer assim, você precisa restaurar seus sentimentos, fulano. Você precisa restaurar seu casamento, fulano. Para de colocar a culpa na sua esposa, para de colocar a culpa no seu marido. Não estou aí, não sou julgadora, não fui constituída juíza sobre essa causa. Mas eu estou dizendo, o que você e Deus está falando no teu coração. Deus está dizendo, olha, o que você precisa restaurar, o que você precisa colocar em ordem, junto comigo, é uma parceria, você e Deus, é isso. O que você precisa restaurar é aquilo em nome de Jesus, e Ele vai fazer. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele quer você por inteiro, Ele quer você por completo. Ele não quer você um adorador de pessoas. Ele não quer você um adorador de circunstâncias. Ele não quer ver você fazendo as coisas porque, eu vou jejuar. Então eu vou jejuar, então tá. A igreja instaurou um jejum, eu vou jejuar, então vou jejuar. Aí eu acordo às 10... E às 10 não, muito cedo. Eu acordo às 10h30, 10h40 e saio e entrego o meu jejum na hora do almoço, meio-dia e meio no máximo. Gente, olha, na boa, isso para mim é hipocrisia. Então a gente tem que parar com essa mania de servir a Deus pela metade. A gente tem que parar de falar, de ficar, nossa, tem que ser assim, tem que ser assado. Isso não é importante, isso não... então, eu estou assistindo o culto. O culto está online mesmo. Então, eu assisto depois. Eu vou passar isso, eu vou passar aquilo. Cara, seja apaixonado, cadê tua fome? Nós estamos vivendo a época que nós estamos vivendo agora de isolamento social. A gente não está tendo essa igreja cheia. Que saudade eu tenho de vocês, que saudade eu tenho de olhar para as pessoas e ver lágrimas escorrendo. Quantas lágrimas escorreu do teu rosto neste dia na tua casa? Foi na mesma intensidade que você estava aqui? Porque agora você tem como saber se isso era uma coisa de Deus ou se eram suas emoções. Então vamos parar de ser emocionais e vamos ser propósitos. Vamos agir com propósito em Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, que essa noite, depois de toda essa reflexão, você venha falar com Deus aí de onde você está. E você fale assim, poxa Deus, vou lutar contigo. Eu vou vencer. E no final dela, Deus possa olhar para você e falar assim, eu te abençoo. E assim como Jacó recebeu essa palavra do Senhor, eu te abençoo, que Deus fale para você essa noite, eu te abençoo. E que você receba a bênção do Senhor, vinda do céu para a sua vida. Porque é isso que Ele tem para nós. Ele tem vida abundante, Ele tem tudo de melhor para você. Se você não está vivendo, Ele precisa que você se posicione essa noite para ter o melhor dEle. Eu tenho certeza que Ele vai fazer coisas incríveis na sua vida, porque Ele está fazendo tudo isso para você voltar ao projeto original. E deixa eu falar uma coisa para você. O projeto de Deus é muito melhor que o nosso. Muito melhor que o nosso. Muito melhor, em nome de Jesus. Então, vamos orar a Deus para nós finalizarmos essa palavra. Estamos só com o áudio, mas que você receba da parte do Senhor. Amém? Então, vamos orar ao Senhor. A gente não vai ter o louvor do final, tá, gente? Problema técnico de novo, então ore por nós. E nós vamos orar agora. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, Pai. Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é poderoso. Eu quero te agradecer porque as tuas bondades, a tua bondade ela é infinita na minha vida e na vida dos meus irmãos. Senhor Jesus, que essa noite seja uma noite efetiva de restauração em todas as áreas. Senhor, ministérios que estavam paralisados nesse momento, eu profetizo o andamento, eu profetizo. Tira a trave, Senhor, daquilo que estava travado, em nome de Jesus. Relacionamentos, sentimentos, meu Pai, pessoas que estavam chorando, pessoas que estavam tristes, ansiosas, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, a paz que excede todo entendimento. Eu profetizo uma restauração das suas emoções, eu profetizo
toda a sua vida a restauração de ansiedade, de depressão. Senhor, cura nessa noite, Senhor, pessoas que estavam sofrendo de depressão, meu Deus, independente do motivo, independente se era depressão de cunho emocional ou de uma doença real, mas Senhor, cura essa noite, papai, em nome de Jesus, que a restauração venha sobre a sua igreja. Senhor, que se alguém estiver assistindo isso em outro momento, meu Deus, independente, cura, Pai, mesmo assim, restaura o que precisa ser restaurado, que nós devemos restaurar o nosso altar diante de Ti, para que nós possamos prestar o nosso sacrifício vivo e agradável a Ti, em nome de Jesus, amém.